exaltará sobre mim o meu inimigo. Davi está fazendo um questionamento agora a Deus. Ele está perguntando a Deus: até quando, Senhor, vou ficar nessa situação? Até quando isso vai me oprimir? Até quando isso vai mexer dentro de mim? Até quando isso vai me atacar? Isso vai abalar a minha fé? Até quando isso vai me consumir? Porque eu já não estou suportando mais. Estou conjecturando algumas frases. Eu já não estou suportando mais essa situação na minha vida. Eu já não estou suportando mais, eu já não estou mais, não sei nem como orar nessa situação mais. Eu não sei mais, Senhor, como te pedir, como clamar, como fazer, porque eu já tenho te pedido de todas as formas, aleluia. Eu já tenho te pedido de todas as maneiras. Eu já tenho renunciado, eu já tenho me quebrantado, eu já tenho me esforçado para ser uma pessoa melhor. Eu já tenho aleluia, me envolvido na tua obra para ver se é isso que está faltando. Eu já tenho, Senhor, buscado melhorar o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha maneira, a minha forma de viver, se é isso que está faltando, para que esta situação na minha vida mude. Aleluia. Para que aconteça algo novo. Para que haja uma saída, uma mudança de quadro, uma mudança de história. Glória seja dada ao nome de Jesus. E até quando, Senhor? Até quando? Era esta indagação que o salmista Davi, no capítulo 13 de Salmos, estava questionando ao Senhor. Glória a Deus. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando consultarei com a minha alma todos os dias? Até quando esta situação? Glórias a Deus. E até quando, Senhor, se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi estava num conflito, num embate espiritual. Davi estava numa situação, glórias a Deus, extrema, com uma tristeza profunda na alma. Ele queria resposta de Deus. Ele estava clamando para que o Senhor mudasse aquela situação, o qual ele se encontrara de perseguição, de escassez, de desprezo. Até, aleluia, seu próprio amigo, aleluia. Glórias a Deus, se rebelou contra Davi. E Davi estava aqui, glórias a Deus, querendo uma solução de Deus, querendo um socorro de Deus, querendo uma resposta de Deus. E Deus estava em silêncio com Davi. Não se sabe, aleluia, quanto tempo Davi já se encontrava nesta situação, porque para Davi chegar nesta situação aqui, perguntar a Deus: até quando te esquecerás de mim? Glórias a Deus. Para sempre esconderás de mim o teu rosto? Então significa que já fazia dias, ou meses, ou semanas, ou talvez anos, que Davi estava querendo, pedindo, clamando por uma mudança de história na vida dele. Mas a palavra do Senhor diz que, todavia, Davi confiava em Deus. Tem momentos na nossa vida que, glórias a Deus, estamos na mesma situação. Glórias a Deus, aleluia, que Davi está se encontrando no momento que não estamos encontrando resposta, não estamos vendo saída. Deus está no silêncio, alguém nos perseguindo, as lutas se levantando. A situação, aleluia, glória a Deus, dentro de nós está um conflito, um embate terrível. Porque quando não encontramos resposta imediata para o nosso problema, quando não encontramos a resposta naquele momento de adversidade, naquele conflito, alguém se levantando, as lutas se levantando, a água entrando dentro do nosso barco, o medo, o pavor, a ansiedade, o desejo de querer ter uma resposta, seja no âmbito financeiro, espiritual, conjugal, material, aleluia, familiar, perseguição. Não estamos agora vendo a resposta que queríamos de imediato. Isso causa um conflito, uma frustração dentro de nós terrível. Glórias a Deus. E talvez Davi estava passando por esta frustração espiritual, porque ele não estava vendo de imediato a resposta
de Deus. Oh, glória! Mas ele disse no versículo 5 do capítulo 13 de Salmo: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Oh, glória! Aleluia! Davi, em meio à adversidade, ele preferiu confiar no Senhor. Ele não desistiu de clamar, ele não desistiu de pedir, ele sabia que Deus ia chegar com resposta e que ele precisava, aleluia, se humilhar na presença de Deus. Glórias a Deus. Uma certa feita eu passei, glórias a Deus, por uma noite muito escura. Glórias a Deus. E diante de mim não via saída, não tinha saída. Deus no silêncio, a luta se levantando, eu me sentindo, estava sendo sucumbida, a tristeza, a angústia, o pavor, a depressão querendo tomar conta, a crise de ansiedade, as coisas piorando a cada dia, piorando. Glórias a Deus, e uma afronta terrível, porque, glórias a Deus, quando eu me ajoelhava para orar, alguém se levantava me afrontando. Glória a Deus, e para mim ali eu estava no fim, glórias a Deus, da minha história. Aquela situação para mim era o meu fim, porque, além de tudo, alguém ainda me afrontava. Você se lembra de Ana? Quando estava pedindo ao Senhor, glórias a Deus, por um filho. E tinha alguém que ainda ia lá, catucava, mexia na sua dor, mexia no seu problema, mexia naquela circunstância, naquela situação e ficava catucando. Parece que tem alguém gosta, né? Se deixa usar pelo Satanás e fica lá catucando, mexendo, ferindo, batendo na mesma tecla. Mas, glórias a Deus, Davi, ele confiava na salvação e ele disse: eu irei me alegrar no Senhor. E o Senhor, ele tem falado dentro do meu coração, nesta palavra, em Salmos capítulo 13, para, aleluia, dizer o meu coração, e eu quero trazer para compartilhar, porque o Senhor colocou esse desejo no meu coração, de compartilhar esta palavra e dizer: tu podes estar se perguntando, até quando, Senhor? Por estes dias eu me perguntei ao Senhor, deitada na minha cama, até quando, Senhor? Até quando? Aleluia, esta situação vai ficar assim, desta forma? Até quando o inimigo vai ficar querendo zombar de mim, querendo rir? Até quando vou ficar passando por esta afronta? Até quando vou ficar, aleluia, oprimida nesta situação? Até quando, Jesus? A gente muitas vezes se pega perguntando e fazendo essa pergunta ao Senhor: até quando? Mas o Senhor já tem o dia e a hora certa para mudar a página. Oh, glória! Ele já tem o dia e a hora certa para te dar vitória. Porque se Deus, ele é tremendo, ele não mudou, ele permanece o mesmo. E ele está sentindo a tua dor, ele está sentindo a tua angústia, ele está vendo a tua aflição. Glórias a Deus. O Senhor, ele está contemplando a tua aflição e ele vai mudar o teu cativeiro. Chegará a resposta, chegará a saída, chegará a solução, provisão, porque Deus, aleluia, é aquele que se inclina para ouvir o meu e o teu clamor. Teve uma hora que eu estava tão aflita que eu orava, não via resposta, não via saída. Eu me deitei no meu sofá e eu disse assim: olha, Jesus, a partir de hoje, não vou orar mais, não vou pedir mais, porque faz anos que eu te peço, faz anos que eu clamo, faz anos que eu choro, anos que eu sou humilhada, e a partir de hoje eu não vou orar mais por essa causa, não quero saber, porque parece que tu não se importa comigo, parece que tu não estás, aleluia, querendo saber de mim. O Senhor vê fulano, o Senhor vê ciclano, vê beltrano, e eu tô aqui, nesta situação, por esta causa, e não vem resposta. E outra, olhe, eu disse assim,
para Jesus, mas foi com humildade. Ele sabia a dor do meu coração. Não permita ninguém ligar para mim pedindo oração, não, porque se tu não estás ouvindo minha oração, eu vou orar por quem? Para pedir para orar. Não permita ninguém pedir oração a mim. Eu não quero ver celular tocar. Eu não quero ver ninguém me ligar. Eu não quero ver ninguém, irmã Yara, ore por mim. Não, olha, não deixe, não permita, porque eu nem quero nem saber. Não vou orar mais. A partir de hoje, fiquei emburrada. Deitei no sofá, bochechuda e fiquei lá. Quando eu acabei de falar, Deus, não permita ninguém ligar para mim pedindo oração, que eu não vou orar, não. Aí o celular toca. O celular toca, irmão. Esse Deus é lindo, irmãos. Como Deus nos entende, como Deus nos conhece e como Ele nos compreende, como Ele nos ouve nos momentos mais difíceis, que Ele está no silêncio, aparentemente, não está vendo, não está se importando, não está contemplando. Aí Jesus veio e me deu uma prova linda e uma grande lição para a minha alma. Glórias a Deus. E quando eu disse, acabei de falar, não permita ninguém ligar para mim, porque faz anos que eu estou chorando, faz anos que eu estou clamando por esta situação, e parece que tu não estás se importando comigo, a minha oração eu acho que não está chegando diante de ti. Aí desliguei, aliás, aí parei de falar, fiquei lá bochechuda no meu sofá. Quando eu acabei de falar, o celular toca. Quem é? É uma amiga minha. Glória a Deus, pedindo socorro. Yara, pelo amor de Deus, faz um clamor por mim agora. Faz um clamor. Ela estava numa batalha pior do que a minha. E ela pediu oração, faz um clamor agora por mim. Pelo amor de Deus, me socorre. Aí eu olhei assim para o Senhor e disse, mas Jesus, eu não acabei de falar que eu não queria que ninguém ligasse. Eu não vou orar não, Só não está nem ouvindo minha oração, só vai ouvir eu orar pela irmã. Aí o Espírito de Deus bradou dentro de mim e disse, ai de ti, se tu não orar por ela. Ô glória, eu já entendi. Quando o Espírito Santo falou, ai de ti, se tu não orar por ela agora, eu disse, opa, que ele está me ouvindo, ele está contemplando a minha causa também. E eu disse, minha irmã, drobe seu joelho aí. Não tinha um WhatsApp não, nessa época não tinha um WhatsApp não, essa época era só ligação normal de celular para celular e mensagem via MSS para celular e eu. Drobe o joelho que eu vou orar agora. Não disse nem a ela nada da minha vida, da minha história que estava se passando, que eu tinha acabado de falar com o Senhor. Eu apenas queria desistir, porque eu estava frustrada diante daquela resposta que eu almejava há tanto tempo. E era prova, mas era Deus tratando com o vaso. E quando eu disse, drobe o joelho, irmã, que eu vou orar agora, ore daí, fique daí que eu fico daqui. Aí fui para o meu quarto, drobei meu joelho, coloquei o celular no ouvido e comecei, fica aí que eu vou orar agora. E comecei, Senhor, tem misericórdia, veja a tua filha, abençoa a tua serva, envia socorro do céu, vai lá. Jesus foi lá, renovou a irmã, tomou a irmã num mistério profundo. A irmã começou a se alegrar no Senhor, falar em mistério, em línguas estranhas. E ela falava de lá e Deus me tomou do lado de cá e foi um mover do céu. E Deus bradou e disse, eu escuto a tua oração. Aleluia. Tenho eu ouvido a tua oração, mas a vitória é no tempo, é no meu tempo. Aleluia. Oh glória. Talvez você esteja passando por um momento difícil que quer ter a resposta agora. Talvez você está se questionando, dizendo, Deus não me vê, Deus não me ouve, Deus não se importa comigo. Quem sou eu para Deus se importar comigo? Aleluia. Mas eu quero dizer nesta tarde que Deus, aleluia, Ele se importa com você, porque Ele te ama, Ele tem propósito, Ele tem história, Ele tem vitória para te dar. Se a vitória não chegou ainda,
é porque ainda não chegou o tempo da vitória, mas não significa que o Senhor te esqueceu e que o Senhor, mesmo em silêncio, não esteja trabalhando na tua história, não esteja trabalhando na tua vida. Deus, Ele tem vitória para você. Persevere, não desista, não largue as armas, não coloque a sua harpa no salgueiro. Deus, Ele vai chegar com estrondo. Eita! Deus vai chegar com um estrondo para te dar vitória. E quando Deus, Ele chega com estrondo, se muda gente, se converte gente. E desce gente. Mas Ele muda a história. Se for possível, preciso, aleluia, para mudar a tua história, para mudar o teu quadro, para chegar a resposta, Ele move céu e terra. Mas a vitória chega pelo sangue de Jesus, porque Ele é fiel. E Davi, ele disse assim, glórias a Deus, no capítulo 13 de Salmo: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando, aleluia, esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi estava questionando a Deus. A dúvida chegou, aleluia, a insegurança chegou. E não é assim nas nossas vidas? Quantas vezes não chega a dúvida? Quantas vezes não chega a insegurança, a incerteza? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai fazer? Quem sou eu para que Deus, Ele venha fazer aleluia, algo tão grandioso na minha vida? E o inimigo usa disso para querer te diminuir, para querer ofuscar teu brilho, para querer te sufocar. O inimigo quer dar a entender que alguém tem mais valor do que você. E é horrível essa batalha, porque o inimigo quer fazer você se sentir desvalorizada diante de Deus. Sensações que o inimigo faça você se sentir desvalorizada, rejeitada, desprezada, que Deus não te ama da forma que tu desejaria que tu fosse amada, que Ele ama mais do que Ele ama mais fulano, cicrano, beltrano do que a você. Nesses momentos de crises e conflitos internos, vem muitas indagações, muitos questionamentos, muitos porquês. Mas saiba que no versículo 5 do capítulo 13 de Salmo, Davi disse: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Oh glória, o teu coração se alegrará, os nossos corações se alegrará, o meu coração se alegrará no Senhor. Não permita que a tristeza tome conta do teu ser, que o desânimo venha fazer você querer parar, desistir, largar as armas, desanimar, abrir mão de tudo. Deus está trabalhando e haverá um estrondo. Aguarde um estrondo de Deus. Nesse estrondo haverá resposta, haverá mudança. Nesse estrondo, o sol da justiça vai raiar. Oh glória! Raiará o sol da justiça. Haverá livramento, haverá mudança, haverá resposta, haverá renovo, cumprimento de promessa. Oh glória, vitória, haverá cultos e ação de graça, haverá alegria da parte de Deus para a tua vida, para a tua alma. Deus é especialista em mudar categorias
cativeiro. Deus é especialista em mudar história. Deus é especialista em mudar cenário. Deus é especialista em ir na tua frente como general, como grande, como diz em Isaías, para encerrar. Oh, glória!